Pai do Senhor, amada igreja, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra de Deus, nos alimentar daquilo que é o essencial para as nossas vidas. Estamos de volta aqui no CTA, né? Acho que algumas pessoas já estavam com saudade. Não filmamos aqui principalmente por motivos de condições temporais, né? Condições climáticas, né? Mas estamos aqui hoje, é gostoso também fazer lá na igreja, sempre é um ambiente diferente, tudo tem o propósito de Deus e nós não devemos reclamar por isso, mas dar graças a Deus, como a palavra de Deus diz, em tudo dai graças, né? E hoje, graças a Deus, depois de muita oração, muito jejum, muita campanha de oração, eu consegui trazer a Andressa junto com o Rodrigo. O Rodrigo já tinha vindo, mas a Andressa, meu irmão, olha... Rodrigo não, mas a Andressa... Olha, foi a mesma luta quase com o Rogério e a Thalita, trazer também, olha, só debaixo de muita oração para trazer esse povo, mas brincadeiras à parte, Andressa, fico muito feliz de ter vocês aqui. O Rodrigo já é a segunda vez, né? Então, segunda? Segunda ou terceira? Aqui? Não, aqui é a segunda. Mas acho que lá na igreja já foi umas 3, 4, mas amém. Irmãos, bom dia, vou deixar vocês falar bom dia para a igreja. Né? Bom dia, pessoal. É tenso um pouquinho de estar aqui, mas como ele diz, ele mesmo falou que é a base de oração e tal. Mas é bom estar aqui, é bom aprender um pouco mais, é bom passar um pouco mais da nossa experiência também com a igreja, né? Amém, amém. Bom dia, meus irmãos. Estamos felizes de estar aqui mais uma vez. Espero que nós possamos ajudá-los. Vocês não estão vendo, mas o Samuel e a Sofia estão quietinhos ali, estão do ladinho ali. Mexe não. Pode ser que de repente apareçam no meio da aula. Não se preocupe, aqui é família. Família tá tudo certo. Não vai ser a primeira vez que nós fizemos a aula com participação das crianças do Ministério Infantil, né? Aproveitar, lembrando aí os irmãos, todo sábado tem Kids nele, não deixe de convidar seus familiares, seus amigos que têm criança, é um ministério importante da igreja, então vamos incentivar, assim como todas as outras programações que os nossos pastores têm realizado aí. Então esse é o momento que eu sempre peço para vocês, se não se inscreveu, se inscreve, dá o like, compartilha, né? Cutuca lá o amigo, o irmão, como eu sempre digo, o inimigo. Usa essa ferramenta para alcançar o coração daqueles que precisam ser tocados pela palavra de Deus. E vou dar a honra aqui a Andressa para fazer a oração inicial. Assim você já vai acalmando o coração, porque o Espírito Santo... Tem desfibrilador aí, não? Quase. Aqui tem um posto de saúde, qualquer coisa. Ótimo, a gente chama a ambulância ali. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, por estarmos aqui. Amém. Jesus, mais uma vez, Senhor, aprendendo da Tua palavra, Senhor Jesus, aprendendo do Teu querer sobre as nossas vidas. Sim, Deus. Te louvo e te agradeço pela vida do irmão Sérgio, Senhor Meu Deus, Jesus, louvado seja o Teu santo nome. Disponível, Senhor Jesus, a estudar a Tua palavra, a trazer um pouco mais do ensinamento da Tua palavra sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus, este dia, Senhor Oh, Deus, ser misericórdia. Que possamos, ó Pai, estar sendo instruídos, Senhor, cada dia mais e cada vez mais, Senhor Jesus, na Tua palavra, Senhor. Abençoa nossas vidas, abençoa a vida daqueles que estão assistindo, Senhor Jesus, que eles possam também, Senhor, ser tocados, Senhor Jesus, pela Tua palavra, pelos ensinamentos que o irmão Sérgio está trazendo sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, e que possamos, ó Pai, prosseguir, Senhor Jesus, diante da Tua presença, ó Pai, com as Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esse dia, porque é o Senhor que tem nos concedido, é o Senhor que tem nos dado, Pai. Amém. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E já que o Rodrigo está de posse do violão, vamos começar louvando, depois nós vamos fazer a leitura do capítulo 4 de Filipenses, é o último capítulo dessa carta que nós vimos estudando aí, começamos com Efésios, estamos com Filipenses, então nós vamos louvar e depois a gente vai fazer a leitura de Filipenses 4. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em
é o Senhor, sobre o trono está. Sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cabos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, o coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, nossa aula de hoje, Filipenses 4, nós vamos continuar na linha de ensinos que Paulo vem trazendo através dessas cartas, as chamadas cartas da prisão. Para que você lembre, Paulo escreveu essas cartas estando na prisão. E Paulo, ao longo tanto das cartas de Efésios como de Filipenses, vem tocando num ponto, principalmente agora em Filipenses, num ponto importante para as nossas vidas, que é o quê? O se alegrar na presença de Cristo, mesmo diante de todas essas dificuldades, né? E só para relembrar para os irmãos, no capítulo 1 ele mostra que esse motivo dessa nossa alegria é a nossa relação centralizada em Cristo, centrada em Cristo. Ele trata ali no capítulo 1 de tudo aquilo que os filipenses deveriam pensar, ter como centralizado na vida deles o relacionamento com Cristo. No capítulo 2 ele mostra como é importante, depois de a nossa prioridade ser o relacionamento com Cristo, ser o nosso relacionamento com os outros, a maneira com que nós vivemos, não só em igreja, mas no nosso convívio diário, com a sociedade, com a nossa família, com os colegas de trabalho. E ele parte de um princípio de mostrar que nem tudo aquilo que nós temos, aliás, aquilo que nós podemos ter na nossa vida como conhecimento, como propriedade, como talvez herança, isso de nada tem valor, a não ser que nós entendamos que o que tem valor é o nosso relacionamento com Cristo, para influenciar no nosso relacionamento com os outros. No capítulo 3, que foi terminado a aula passada, Paulo vai falando ainda de novo dessa questão do histórico e mostra que, assim como um atleta, nós podemos sofrer quedas e podemos e devemos levantar e continuar nossa vida em frente, esquecer das coisas que ficam para trás e com nossa mente focada no objetivo, no alvo, no prêmio, que é Cristo, seguir caminhando, crescendo, nos fortalecendo,
para poder ser merecedores da glória de Cristo. E hoje, no capítulo 4, nós vamos falar sobre problemas que normalmente envolvem a nossa vida enquanto cristãos. Hoje a aula é voltada mais para o convívio da igreja, mas se você entender isso bem dentro do convívio da igreja, é lógico que você naturalmente vai transferir isso para fora do convívio da comunidade cristã, e até vai ter um versículo que vai falar sobre isso, e uma forma de você compartilhar, testemunhar, praticar isso que a gente aprende dentro do nosso coração. Mas a aula de hoje vai ser focada mais para isso. Então, eu confesso para os irmãos que dentro de todas as aulas que eu já vim ministrando, sempre falo para os irmãos que eu me sinto um facilitador. Eu acho que para ser professor eu preciso estudar mais uns 50 anos, ainda vou ficar sem aprender, né? Se Deus me der glória. Estou com 52, né? Faço 52 e se Deus me der essa glória de aprender mais tempo, eu vou querer. Mas ao longo de todo esse tempo eu vejo que sempre tem uma aula ou outra que, antes de mexer com você, meu irmão, pode ter certeza que mexeu comigo. Então as coisas que eu falo aqui para vocês, não é porque o irmão Sérgio está querendo ensinar. Eu estou compartilhando com vocês coisas que eu também vejo que eu tenho dificuldade para tratar, que Deus trata comigo, e aquilo que eu aprendo, aquilo que eu entendo, aquilo que eu vejo, eu falo assim, isso vale a pena compartilhar com o meu irmão, porque às vezes você que está aí do outro lado, às vezes até o Rodrigo, a Andressa que estão aqui, tem a mesma dificuldade que eu e às vezes não está conseguindo lidar com isso, ou às vezes consegue lidar de uma maneira que eu, caramba, como é que ele fez isso e eu nunca parei para pensar que é assim que eu tenho que tratar o problema. Então vamos ler Filipenses, nós vamos ler Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 13, mas provavelmente, vamos ler do 1 até o 9, se der tempo a gente avança do 10 ao 13, tá? Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias aí, no celular, no papel, seja onde que for, e eu vou dividir aqui com os irmãos os versículos. Então, a palavra do Senhor diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho também, com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Avancei um versículo aí. Tranquilo, irmão Sérgio. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Vamos ler até aqui, depois, se der tempo, a gente segue em frente. Então, irmãos, para essa aula de hoje, talvez os irmãos estejam falando assim, não, Sérgio, mas aí o irmão pediu para a Flávia passar algumas perguntas para a gente e tal, para refletir. Para refletir, irmãos, porque quando a gente lê esse texto aqui, Paulo estava querendo dizer uma coisa principal à igreja, relacionamento e problemas internos de relacionamento dentro da igreja, conflitos. Então por isso que eu passei algumas perguntas para vocês, porque a gente começa a entender isso na carta, logo quando ele fala no versículo 2 ali de duas pessoas com destaque, duas mulheres com destaque na Bíblia, que provavelmente foram duas ajudadoras, como ele mesmo fala, no ministério dele, como missionários. A Bíblia não é específica de que posição elas ocupavam dentro ali da igreja primitiva, mas tinham sua importância, e Paulo já está tratando ali de um possível conflito existente ali. Então, perguntas que eu fiz para vocês, que se vocês refletirem, se ficar à vontade, quiser compartilhar, amém. Se não quiser, o propósito dessas perguntas era para que vocês refletissem e preparassem já o espírito de vocês para essa aula. Então, a pergunta que eu fiz: você procura resolver conflitos com as pessoas?
Se sim, de que maneira? Pergunto isso porque às vezes a gente, como ser humano natural, já quer resolver tudo na base da olho por olho, dente por dente. Pisou no meu calo, mexeu com os meus filhos, né? Meu Deus. Então vamos lá. Há algum conflito não resolvido? Como pretende resolvê-lo? E quando eu falo isso aí, eu falo para vocês. Quando eu comecei falando a aula que Deus fala primeiro comigo, eu tenho vivido uns dias aí, algumas situações, e que essa pergunta tem me incomodado muito. Porque às vezes você acha que resolveu um conflito e quando acontece determinadas coisas, você pensa, isso ainda não está resolvido. O que eu vou fazer? Como eu vou resolver esse conflito? Terceira, que tipo de pensamentos tem dominado a sua mente? Quais são as principais fontes de alimentação da tua mente e pensamentos? Por que a gente tem que perguntar isso, irmãos? Porque nós vamos ver, como já foi falado aqui no versículo, que as nossas ações, além de serem motivadas pelo coração, são motivadas pela nossa razão. Sim. Então, tudo aquilo que eu alimento, que vai para o meu coração, vai pela minha razão, vai necessariamente influenciar nos meus atos. Sim. Seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Então, essa pergunta me leva a pensar, e eu peço que você tenha pensado, é isso. Se hoje eu ajo de uma maneira que não é adequada, com base nas duas respostas anteriores, como é que eu gerencio conflitos, como é que eu resolvo meus conflitos, é com base naquilo que eu estou pensando, naquilo que tem dominado meu coração e meu pensamento. E aí a última pergunta é, o que fazer para ocupar com os bons pensamentos a minha mente? Tudo isso nós vamos ver no texto de hoje. Mas eu gostaria que depois, se alguém quiser compartilhar aí, vai ter mais algumas perguntinhas durante a aula, que aí eu gostaria que vocês realmente respondessem. Mas, para começar a aula de hoje, já vou puxar aqui umas perguntas. Assim, irmãos, eu passei algumas perguntas para ele, mas não passei tudo, sabe? Então, a gente fica... De perguntas. Essa listagem ficou várias sem mandar. Ficou várias sem mandar. Ele vai fazer agora as perguntas que ele não colocou na listagem pra gente. Mas eu vou quebrar o galho de vocês, porque eu vou, a partir do primeiro... Amém. A partir do primeiro versículo, Deus é bom. Olha, eu quero chamar a atenção aqui que Paulo, no primeiro versículo, ele fala assim... Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados irmãos, né, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Eu vou explicar primeiro e vai ficar fácil mais ver. Lembra que na aula passada Paulo estava falando de atleta, de correr para o alvo, de vencer a corrida, até passamos um videozinho na aula da moça que caiu, levantou e chegou no final. Essa coroa que Paulo fala aqui, quando ele se dirige aos irmãos da igreja de Filipos, meus amados irmãos, muito saudosos, porque ele estava preso, não via os irmãos. E naquela época não tinha celular para fazer um WhatsApp, uma videochamada, não dava para passar no telefone, como é que tá? Né? Andava longe, não tinha uma BMW que nem o Rodrigo tem, né, para chegar e ver. Glória a Deus, recebe aí. Amém. Né? Mas, irmãos, ele tinha saudade. E aí ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte, minha alegria ou coroa? O que estava alegrando o coração de Paulo? O que estava fazendo Paulo passar por aquele momento difícil de prisão, que graças a Deus eu nunca fui preso, não quero ser, e acho que o Rodrigo e o Andrés também não. A única coisa mais perto que eu já tive de uma prisão foi aqui tirando serviço aqui no CTA. Eu tive que ficar tomando conta de preso. Eita! Tem. E é como eu costumava dizer, hoje não acontece mais, mas é o que eu costumava dizer. Foi umas 3 ou 4 vezes que eu fiquei nessa escala. E eu costumava dizer que é o dia que você passa literalmente preso, porque você se tranca dentro do cercado lá com a pessoa, você fica com a chave. É o dia que você passa literalmente preso, sem ter culpa de nada, e que se você não prestar atenção, você acaba realmente ficando preso. Porque se você não tomar conta do preso, o preso passar mal, o preso fugir, quem vai ficar preso é você. Entendeu? Então é uma situação complicada. Né? Então é uma situação difícil, mas Paulo se alegrava. E ele falava, minha coroa, essa coroa, irmãos, não é aquela coroa do rei, cheia de ouro, não. Era aquela coroa que eu falei na aula passada, do atleta, que era uma coroa de louros, que era o símbolo maior, né, da alegria da conquista de ter vencido uma corrida. Então Paulo se sentia feliz e considerava a vida daqueles irmãos como coroa, como um prêmio na vida dele. Olha que coisa interessante. E aí a pergunta que eu faço para você, mas faço para os irmãos aqui, quando ele termina o versículo assim, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rodrigo e Andrés, vocês, eu não estou vendo vocês usando coroa, certo? O que faz vocês permanecer na presença do Senhor? Essa é a pergunta.
O que faz você que está em casa permanecer na presença do Senhor? Quer responder? Ímpar. Ímpar você. Ímpar você. O que faz eu permanecer firme no Senhor é reconhecer, ser grato por aquilo que Ele fez por mim, por nós. Amém. Sabe, irmãos, principalmente no momento que a gente tem vivido, no momento que a gente tem passado agora, a gente tem provado como Deus é bom. Nós já temos provado, na verdade, assim, a não ser que nós sejamos muito hipócritas, mas não entender o que Deus fez por nós, dar seu único filho para morrer por nós, e etc, todo mundo já sabe da história. Mas só para continuar nessa linha que Deus continua abençoando. Continuando, a gente está vivendo um momento de desemprego agora, e assim, em casa, eu estou podendo experimentar, nós estamos podendo experimentar na bondade de Deus, no cuidado de Deus, sabe? Amém, amém. Então, são nesse momento que todos os dias a gente acorda. Eu falei isso ontem não lembro com quem foi, que eu falei assim, não existe coisa melhor do que ir em casa, você estar em casa, tomar um café com toda a família na mesa, eu, o Andrés, mas os nossos filhos. E essa primeira oração é de gratidão. Aleluia. Pela noite, para acordarmos bem, pelo café da manhã. E assim, tá engraçado que tem dias, hoje mesmo foi assim, tem dias que o café da manhã a mesa tá cheia. Tem dias que só tem o café e a bolachinha, estão com pressa, vamos comer rápido para sair, estamos atrasados. E aquela oração assim de Deus, obrigado, sabe? Então, o que me faz permanecer firme na presença do Senhor é isso. Entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos é devido a Ele. Amém. E o cuidado que tem por nós. E você falou uma coisa que já foi falado nas aulas passadas, quando eu já comentei sobre oração, que a oração, se eu não me engano, está lá no capítulo 5 ou 6 de Efésios, mas que Paulo vai mostrando ali como é que tem sim a oração. E você falou uma coisa importante, que muitas vezes a gente esquece. A gente começa sempre a oração, na maioria das vezes, já pedindo para Deus. Não, eu tenho que começar a minha oração agradecendo a Deus. E agradecendo a Deus pelo simples fato do que Ele é. É lógico que na sequência, como o Rodrigo já explicou aqui, eu vou agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem me dado. Mas a primeira coisa, quando o Rodrigo fala daquele sacrifício maior que foi Deus dar Jesus na cruz para morrer por mim e por você, eu já tenho que agradecer a minha vida por isso. Por mais que é como ele está falando, os irmãos sabem, eles estão vivendo esse período de desemprego, como muitas outras pessoas. Está aí mais até um ponto importante, para às vezes as pessoas acusarem a gente, mas você não é crente, ficou desempregado, meu irmão? Não existe. Não existe essa situação, porque só porque eu sou cristão, eu estou alheio às coisas do mundo, eu estou separado, eu não vou sofrer as consequências do mundo. Cabe isso da economia de Deus. Deus nos cuida, Deus nos preserva, como ele está falando aqui, que tem preservado a vida deles. Mas é uma situação desconfortável, mas que eles estão passando por ela com confiança e com alegria no Senhor. Esse que é o importante da gente saber da oração. Então, e nesse sentido de você permanecer no Senhor, o segundo ponto como Paulo está falando aqui, se dirigindo aos irmãos, será que eu estou tendo, agora eu pergunto para você, a sua permanência no Senhor está sendo influenciada pela sua convivência com os irmãos na igreja? De que maneira? Positivamente ou negativamente? Isso é uma pergunta que fica aí para você já refletir, volta lá na primeira dos conflitos, mas Paulo está chamando a atenção aqui justamente para isso. Irmãos, permanecei no Senhor. Não é motivo pra gente, pra eu. Se fosse na cabeça do mundão, o Rodrigo tinha todo motivo, o Rodrigo Neves, para chegar e falar assim, eu não vou mais servir o Senhor. Depois de tanto tempo, como você falou, testemunho na igreja, tô pagando a minha casa, tô não sei o quê, como é que fica? Era pra muita gente, como faz aí, vira as costas e falar, eu não quero mais saber de Deus. Na hora que eu mais precisei, Deus não cuidou de mim. É a primeira coisa que a gente fala. Aí vem daquilo que eu falei. Qual é o pensamento que tem alimentado minha mente? Porque se eu tô realmente alinhado com o mundo, eu vou pensar isso. A primeira coisa que vai falar é me revoltar. É verdade. Não, porque eu confiei, eu fui na igreja, eu toco, eu canto no louvor. Somos, né, se vocês não lembram, que a gente está com pouca atividade, casal responsável pelos jovens da igreja, né? Vai falar assim, aí vamos voltar no capítulo 3, Paulo falava assim, que tudo que ele tinha como perdido, e considera como refúgio, como lixo, como estrume, ele falava. É isso mesmo. As coisas todas que ele tinha, então eles estão considerando tudo isso que eles fazem para Deus como lixo. O que interessa para eles é a comunhão deles para com Deus. Então, eu chamo a atenção para você, porque o segundo versículo, quando ele fala assim, o vento está me ajudando aqui. O vento balançou. O meu barco em alto mar. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Essa palavra difícil, concordemente, no mesmo pensamento.
a mesma função. Então, meu irmão, começa por aí. Paulo identificou que as duas estavam tendo um problema ali. E aí ele pede uma ajuda de uma terceira pessoa, que aqui é a Clemente, né? E Clemente, uma outra pessoa, ele pega: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha que coisa interessante. Então, se eu permaneço na presença do Senhor, mas estou tendo problema de relacionamento, eu tenho que reconhecer que eu sozinho não vou fazer nada. Eu tenho que reconhecer que por mais que eu tenha as coisas feitas, se realmente eu fiz com o coração a Deus, vocês vão ter atitude, como muitas outras pessoas, mas pegando o exemplo dos dois que estão aqui, atitude de continuar servindo a Deus, permanecer na presença de Deus, independente das circunstâncias. Porque você reconhece a verdadeira valor de que Deus tem na sua vida. Agora, se eu por algum motivo deixo meu pensamento, os meus atos serem moldados pelo mundo, eu vou começar a atacar pedra, eu vou começar a falar, reclamar, eu vou começar a causar dissensão dentro da igreja. Porque aí eu vou... Não sei, tá, irmãos? A Bíblia não fala isso. Mas talvez o problema entre Everett e Cintia, que é que talvez uma fizesse alguma coisa a mais que a outra dentro da igreja e começou a gerar ciúmes. Sim. Talvez uma das duas tivesse mais influência sobre determinada parcela da igreja e começou a gerar ciúmes. Você já é fofoqueira da igreja. Eu não ia falar isso, né? Já ouvi uma mensagem sobre isso. As candinhas da igreja. Fofoqueira da igreja. As duas estavam fofocando. Mas, Rodrigo, pior que eu tenho que falar o seguinte, que às vezes tem homem também que é pior que mulher. Verdade. Tem homem que quando é pra... Homem nunca fofoca, mas quando fofoca é pior que mulher. Olha, eu acho que um homem fofocando equivale a 10 mulheres fofoqueiras, viu? Misericórdia. Entendeu? Cuidado, irmão. Vigia a boca aí, tá? Mas, vamos pegar, por exemplo, uma situação assim. Vamos dizer que justamente a Andressa, nessa situação que eles estão vivendo, tivesse uma parcela da igreja que realmente fosse muito assim ligada com ela. Os jovens, por exemplo. Aí agora os jovens olham para a Andressa e falam assim: mas por que eu vou seguir a Andressa se a Andressa o Rodrigo está desempregado? Não, eu vou falar com outra pessoa. A Andressa não serve mais. Aí imagina que a Andressa fica sabendo disso e, sei lá, de repente o pessoal está indo... Eu não vou citar o nome, mas de repente ela vê que os jovens estão indo procurar referência em outra pessoa da igreja e ela, junto com o Rodrigo como líder dos jovens, vai ficar assim: caramba, então agora vou tirar a prova. Por que foram atrás de fulano? É isso aí. Por exemplo, por que foram atrás do irmão Sérgio? O irmão Sérgio é velho. O irmão Sérgio é velho. Eu sou novão. Não, mas tô brincando. Só se tiver um jovem assistindo, fica pensando assim: é Rodrigo novo? Então, assim, aí, Andressa, eu pego. Como que a gente poderia... você acha que isso é aceitável dentro da igreja? Você ter dissensões, ter partidarismo dentro da igreja? Não é legal, né? Não é bom pra gente em si. Não combina, né? Não combina. Mas você entende que às vezes por uma questão de natureza humana isso acontece? Natureza humana, sim, com certeza. É o ser humano, né? Eu e o Rodrigo tem falado muito sobre isso. É o ser humano. O ser humano em si, ele já faz isso. A tendência dele é fazer isso. A natureza pecaminosa dele leva... Nem aqui, nem aqui, mas o automático você já... Mas para isso por isso que a gente tem que pensar bem antes de fazer isso. Pô, é de mim ou é de Deus? Justo. Mas o primeiro é nosso, com certeza. É do ser humano. E depois a gente segue os passos da frente. E aí o que eu acho interessante é que quando ele pede ajuda aqui para esse fiel companheiro de jugo, olha só. Então, às vezes, o que a gente aprende nisso aí, igreja? Se você hoje é essa pessoa que talvez esteja vivendo uma situação que talvez você nem abriu isso para ninguém na igreja, mas intimamente Deus sabe. Eu não sei, o Rodrigo não sabe, a Andressa não sabe, mas Deus sabe. Que a palavra de Deus diz que Deus sonda o nosso coração. Deus conhece aquilo que a gente vai falar antes mesmo que as palavras cheguem à nossa boca. Então Deus sabe o que você no silêncio do teu quarto tem falado com Deus sobre determinadas situações. Aí eu te pergunto, se você está vendo algum tipo de situação dentro dessa igreja que está te incomodando, o que você tem feito para resolver isso? Será que de repente você tem alguém que você
realmente, e o primeiro passo seria os pastores, mas às vezes você não quer preocupar tanto a cabeça dos pastores com tantos problemas. Eu já falei isso, a gente sabe que o pastor e a pastora, por mais que sejam os cuidadores do rebanho, não são responsáveis para resolver todos os problemas que eu e você temos. Imagina se agora o pastor tivesse que arrumar emprego pro Rodrigo. Opa, aí pastor, entendeu? Deixa o currículo pra você. Deixa o currículo, né? Pastor com as 10 empresas que ele tem e nunca falou para ninguém, né? Aí, pastor. Recebe aí, pastor, 10 empresas aí pro senhor, entendeu? Mas vamos lá. Às vezes você tem aquele irmãozinho da igreja que é seu já confidente, seu amigo ali. Por que você não pede para essa pessoa orar, entrar em oração com você e ajudar a resolver esse problema? Ou se é um problema muito sério, como estava ali acontecendo na igreja, é hora de você realmente procurar alguém, ou um pastor, se o pastor não puder resolver, ele vai indicar alguém na igreja para falar assim, ó, vai sentar você, fulano e ciclano, como tem aí o conselho na justiça, sente e vamos... Meu irmão, porque é natural. Não, Sérgio, mas eu queria fazer uma observação sobre isso. Faça, por favor. Sempre que o irmão Sérgio falou procurar o seu confidente, claro que na igreja nós temos pessoas mais próximas, mais amigos. Sim, né? sim. Só que aí tem que ter um cuidado nessa questão de até que ponto pode se tornar uma fofoca, até que ponto se pode se tornar uma conversa para auxiliar, porque eu posso de repente te falar uma coisa, eu tô com problema no relacionamento com minha esposa. E eu não tenho maturidade para isso. Uma pessoa que não tem maturidade, não tem espiritualidade, não tem cuidado no que for falar ou no que for ouvir. Então isso pode ser perigoso. Por isso também que a Bíblia fala que tem que ter cuidado com quem você anda. Justo. Né? Por quê? Porque aí se torna... Você vai contar ao seu lado, tô com problema com o irmão Sérgio, porque ele foi lá e pisou no meu pé. Mas não, irmão Sérgio, pelo meu pé. Aí a pessoa que está contando vai pensar assim, irmão Sérgio, sem vergonha. Aí vai, ao invés de te ajudar, vai justamente botar mais lenha na fogueira. Por isso que você percebe as pessoas que é assim, que pode te ajudar. Liderança. Eu acho que se Deus colocou, a Bíblia fala que se Deus colocou o líder, é porque foi o próprio Deus quem colocou. Então, pastor, lógico, pastor já tem bastante coisa para fazer, para esquentar a cabeça. Mas tem o líder dos jovens, tem alguém que possa te apoiar, mas pessoas que você olha e perceba que, opa, aquele irmão é de Deus, eu preciso falar com ele porque nele sai sabedoria dos lábios deles, porque senão você vira fofoca, vira intriga, você acaba fomentando mais ainda Rodrigo, o problema. Perfeito. Eu não poderia explicar melhor do que você explicou. Acho que você ia falar alguma coisa nesse sentido ou não? Não. Tá. Não, vai falar. Vai falar, calma que ele vai falar. Mas ele fala justamente isso que você falou, ele fala assim, ó, fiel companheiro de jugo. Então, Paulo justamente indicou para tratar desse, alguém, como você falou, alguém da liderança, alguém que já tinha experimentado na carne as dificuldades de levar o evangelho de Cristo. Porque uma pessoa que realmente tem essa maturidade vai saber como tratar. Ou até se não souber como tratar, a pessoa vai ter a confiança e a honestidade de chegar e falar assim, meu irmão, esse assunto não dá para eu tratar com você, trata com o pastor. Isso. Entendeu? Então o que você falou... Escuta aí, irmão, é perfeito. Eu estou dando um exemplo aqui, o Rodrigo explicou melhor ainda, mas eu estou te falando para isso. Não deixe isso ficar remoendo dentro do seu coração. Isso é natural, somos seres humanos. Por mais que nós tenhamos vivência cristã, os problemas surgem. Se a gente voltar nas outras cartas, Paulo justamente estava escrevendo a carta a Filipenses porque ele estava mostrando isso, que além da opressão de fora, existiam os falsos profetas que estavam influenciando de maneira negativa a igreja. Então você tem que realmente começa a ver esse tipo de ambiente que não é um ambiente agradável dentro da igreja, você, num primeiro momento, fica a recomendação, procura o pastor e a pastora para ver, preciso tratar desse assunto. Ou, se você está meio com receio, então não quer também falar para esse seu irmão, como o Rodrigo bem explicou, eu confio no irmão Sérgio, mas eu não quero abrir meu problema para o irmão Sérgio, mas também estou com vergonha de chegar no pastor e na pastora de falar. Você pode, por exemplo, chegar, irmão Sérgio, eu preciso tratar um assunto com o pastor ou com a pastora, mas eu estou sem jeito, não sei o quê, eu não vou nem te perguntar o que você quer. Eu vou lá e falo assim, pastor, fulano, precisa conversar com o senhor, será que a gente consegue arrumar um horário, alguma coisa, para o senhor comer um café, né? Paga um cafezinho, pastor, churrasco, pastor alcatra, picanha ali, que o pastor vai... Se precisar também convida a gente também, a gente não conversa não, só come. É isso. Mas é isso, irmão, não deixe de tratar, isso precisa ser tratado, porque senão nós vamos estar, como eu já expliquei em outras aulas, agindo como inimigo dentro da igreja. Porque ainda que eu não fale, ainda que eu não abra minha boca, se eu estiver deixando esse sentimento remoer dentro do meu coração, eu não vou louvar de coração sincero, eu não vou ofertar, dizimar de coração sincero, eu não vou ser alimentado pela palavra de coração sincero, eu posso ir em todos os cultos, assistir todas as programações da igreja,
porque isso vai estar me atrapalhando a minha comunhão com Cristo. E ele fala isso importante, ó, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha só, a partir do momento que você e eu aceitamos a seguir a Cristo, Deus coloca o nosso nome no livro da vida. Mas se eu não caminhar, eu corro o risco de naquele grande dia, Jesus virar para mim e falar assim, eu não te conheço. Mas Senhor, eu estava na igreja, não te conheço, apartai-vos de mim. E eu falo assim, até essa semana, contar para os irmãos aqui quinta-feira, eu na correria, saí atrasado do trabalho e vou pro culto, que eu estava precisando, cabeça quente, cheio de problema para resolver no trabalho, muita coisa, muita demanda, final de ano vai acumulando as coisas. Cheguei na porta da igreja, 7 horas, tudo fechado. A igreja foi arrebatada, eu fiquei, misericórdia, Senhor, o que eu fiz? Aí eu mandei mensagem pro pastor, mandei mensagem acho que eu mandei mensagem pra você, mandei mensagem pra não sei mais quem, e ninguém me respondia. Aí eu, Senhor, o que eu fiz que eu fiquei? Aí já sendo no irmão Sérgio ajoelhado em frente à igreja. Não, já deve ter irmão falando assim, tá vendo, irmão Sérgio tá devendo. Meu irmão, eu tenho meus erros e eu tô tratando com Deus. Tá certo, todo amém. dia eu peço perdão pra Deus dos meus erros. Não tô falando pra vocês que essa aula tem falado. Mas aí depois eu chegando aqui no CTA, quase 7 meses, aí que eu lembrei que o culto era às 8. 8 horas. Aí eu falei, Senhor. Aí eu falei com o pastor que eu já tava cansado, já tava. Pastor, eu fui pra igreja hoje, tá bom? Aí ele já se aliviou. Eu não fiquei. Não fiquei. Ainda bem, glória a Deus. Ficou eu, pastor. Ai, que vontade. Não, mas ficou mais um monte de gente que vocês estavam lá também. Eu não explodi, não. Mas, irmãos, olha pra vocês aí. Então, a gente tem que ter essa consciência, essa preocupação. Então, a primeira coisa, não é porque somos igreja que não vai ter problema de relacionamento, mas a gente tem que trabalhar para que isso não ocorra. Então, de novo, o Rodrigo citou aqui um ponto principal. Toda a liderança da igreja hoje serve para vocês como referência, para você compartilhar algum problema, alguma dificuldade que você esteja tendo. E se principalmente sua dificuldade é esse problema de relacionamento com os irmãos, às vezes, de repente, você pode ter ouvido alguma coisa assim do tipo, poxa, a Andressa comentou tal coisa comigo. E aí você está sem jeito de perguntar para a Andressa, né? Aí você também não quer chegar para o irmão e falar assim, será que fulano... Não, mas deixa assim, chega para alguém na igreja, alguém da liderança, como o Rodrigo citou bem, e fala assim, olha, eu tô com um problema. Às vezes você não quer falar com a pessoa, o nome da pessoa, né? Fala assim, eu tô com um problema assim e tal, como é que eu posso resolver? Será que o pastor poderia me atender? Ou se o pastor não puder me atender, sabe? Mas não deixa isso remoer, criar ferrugem dentro do teu coração. Eu sempre procuro lembrar um termo que uma irmã lá de Pirassununga usava, uma senhora lá, é tipo erva daninha, não deixa essas coisinhas aí corroendo, porque vai correndo aos poucos teu coração. É verdade, às vezes é coisa tão simples, né? Tão simples, aí quando você vê, ó, por exemplo, a gente tava vindo aqui toda semana, quase não tinha tanto problema de você ver, passou um tempo, o mato já cresce. E você não vê, é coisa assim que você não percebe, porque ele vai crescendo devagarzinho, tá? Aí ele vem e fala, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então nada disso que nós estamos comentando aqui é motivo para você não se alegrar na presença do Senhor. Ah, irmão Sérgio, mas o senhor não sabe o que eu ouvi aquela pessoa falar de mim, o que... Aí eu pergunto, e eu gostaria que você respondesse aí, como eu posso influenciar minha comunidade? De que maneira, Andressa, Rodrigo, eu posso influenciar minha comunidade? Por que eu estou te perguntando isso? Porque se existe problema dentro da igreja, é porque também talvez tenha coisas que eu possa estar fazendo inconscientemente e está gerando problema dentro da igreja. Ou talvez tenha coisas que eu também estou tão assim, estou realmente na minha comunhão com Deus, mas eu estou muito eu e Deus. Eu estou esquecendo do Filipenses 2, eu com os outros. E não estou percebendo que tem gente que eu posso ajudar dentro da igreja, às vezes animar a pessoa que está assim, meio aborrecida, sem muitas vezes eu entrar no problema da pessoa, mas é porque eu estou pensando só eu em Deus. Então, pergunto para vocês, como é que eu posso influenciar a igreja? Eu gostaria que você escrevesse aí no chat. Como é que eu posso influenciar positivamente a igreja? Eu acho que assim, meu pensar é você ter um olhar a mais. É realmente não se fechar só você e Deus. É você olhar um pouquinho pro lado
um pouquinho pro outro e ver, bom, esse irmão não tá bem. Mas, se você se colocar, eu vou para ajudar e não para aumentar o problema ou para fazer fofoca. Ou para julgar. Ou para julgar. Muito bem. Porque a gente não devemos realmente julgar a pessoa. Tudo bem, você está passando por algum problema, você precisa de alguém para conversar, estamos aqui. Se você não quiser conversar comigo, a gente pode procurar uma outra pessoa, um outro auxílio. No mínimo, né, André? Você chegar e falar assim, posso orar com você? Também, às vezes a pessoa não está nem precisando falar, ela precisa simplesmente de uma oração, simplesmente de um abraço ou de uma palavra de carinho, de atenção. Isso ajuda bastante as pessoas. Embora eu sou bem fechada, gente, eu falo isso mesmo. Mas quando eu pego amizade com a pessoa, a gente conversa, a gente brinca, a gente sorri. Não dê liberdade não, que se der liberdade... Assim, eu sou um pouco mais desacelerada. Eu sou mais assim, visão. Eu fico olhando assim as pessoas. Observadora. Não é porque eu tô julgando, acusando, não. É porque assim, eu sou mais tranquila mesmo, assim. Em questão de amizade, eu falo. Eu sou agitada, tudo em casa, eu brigo, falo, tá. Mas na igreja, eu vou, com as pessoas, eu vou um pouco mais com cuidado, aos poucos. Então eu vou se achegando a pessoas aos poucos. Mas assim, é bom para quem tem essa facilidade a mais de olhar para as pessoas com esse carinho, com esse olhar diferente de ajudar, na intenção de ajudá-lo, não na intenção de atrapalhar ou de afundar mais a pessoa. Porque ajuda bastante. Isso é importante, porque no relacionamento, se eu não tiver essa consciência que a Andressa está falando, tem pessoas que assim, gostam de ser ajudado, mas não quer ajudar os outros. E tem pessoas que ao contrário, se acham tão autossuficientes que ao invés de ajudar o irmão, faz como ela está falando, vai para criar mais problema, porque fala assim, você está assim porque você não está orando, irmão. Você está assim porque você não está jejuando, irmão. Você está assim porque você faltou no culto de pecado. Você está em pecado, né? Ou, se nem for questão de pecado, fala assim, ô irmão, vamos aí, né? Tudo depende realmente da intimidade. Tem pessoa que você já tem intimidade, você brinca, a pessoa sabe que você está brincando. Tem uns irmãos lá da igreja que às vezes eu chego, até domingo passado eu brinquei com, eu não vou falar o nome dele, mas ele sabe, ele vai rir em casa, que eu cheguei e falei assim, visitantes. Olha isso. Tem uns irmãos que eu brinco. Deixa eu pensar que foi. Né? Tem uns irmãos que brincam, sabe? Eu tenho liberdade, eu já sei que não vai, que sabe que eu estou brincando, que eu não estou, né, criando caso. Mas, irmãos, tudo isso que a gente está falando, nesses primeiros versículos, Paulo está mostrando o quê? Que dentro da igreja, esse papel da gente procurar ser influência positiva dentro da igreja é uma forma da gente fazer um ministério. É uma forma da gente trabalhar pela união da igreja. Porque se eu estou influenciando de maneira negativamente, às vezes uma palavra minha mal colocada gera no irmão uma impressão ruim sobre a minha pessoa. E se aquela pessoa, por exemplo, também já não tiver muito... vamos dizer assim, vivendo a comunhão dia a dia da igreja e reconhece em mim, ou neles, ou em qualquer um de nós, uma liderança na igreja, mas ela pega mal, como diz o pessoal, peguei mal com aquele irmão porque ele falou isso. Ao invés dela olhar só para aquela pessoa como problema, ela vai olhar para a igreja toda como problema. Não vou lá porque tem um irmão. Já viu? A pessoa fala isso. Demais. Eu não vou lá naquela igreja porque tem um irmão. Sim. Então deixa de aproveitar tudo aquilo que Deus que abençoar a vida da pessoa, porque ela focou o alvo dela não foi Cristo, foi o problema com aquela pessoa. E às vezes aquele problema começa em você mesmo. Sim. Que negócio. Não tem nada, né? A pessoa que vai plantando, criando. Colocou coisa na cabeça. Problema toda igreja vai ter. Sim. Isso é fato. É o ser humano. É o ser humano. A gente tem que ter aprendido sobre isso, que existe um probleminha com dois nomes. Ser humano. Ser humano. É verdade. Ele é complicado. Então, se você está na igreja apenas por conta de uma pessoa de A ou B ou C, tem que ser 100% Deus. Embora nós temos contato com pessoas. Aí vem essa questão que está sendo falada por Paulo. Só que um problema que você teve com uma pessoa não quer dizer que o problema é a igreja. Não quer dizer que o problema é o pastor. Não quer dizer que o problema é a liderança. O problema é você com essa pessoa. Cabe resolver. E saber separar. Que às vezes aquilo que, como eu falei, uma palavra mal colocada pode acontecer, de eu falar alguma coisa errada. Mas às vezes a palavra não foi mal colocada, você que não está sabendo receber a palavra que é para sua correção, para minha correção. Eu vou dar um exemplo mais prático para vocês do que eu estou falando. Quando fala aqui, nesse versículo, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra moderação, às vezes você já no primeiro momento vai entender assim, eu não posso comer demais, eu não posso gastar demais. Tem a ver com isso também, mas a moderação, pelo que eu ouvi na explicação,
né, de novo, fazer referência da onde eu estou buscando isso, de uma pregação que eu vi do pastor Hernandes Dias Lopes. A palavra moderação em grego, nesse sentido aqui, ela quer dizer, ele até fala que é uma das palavras mais difíceis de se explicar no grego, porque essa moderação, na verdade, é quando você tem direito, você tem conhecimento, propriedade de algo para usar aquilo como justiça, mas você usa da misericórdia ao invés de usar da justiça. Ele até cita o exemplo de Jesus quando o pessoal leva lá a prostituta para ser apedrejada e chega, aí Jesus, ela pecou durante a lei, não sei o que lá. Eles queriam ver se Jesus contrariava a lei. E aí Jesus, o que ele jogou para cima dele? Jesus, como filho de Deus, como homem, e ele deveria cumprir a lei de Moisés, tinha autoridade para ele, mas o que ele virou para os irmãos e falou assim? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí na hora que todo mundo foi embora, ele virou para a moça e falou assim, ó, filho, tá perdoado, mas não peca mais não. Ele podia também ter, sabe, não, ele só falou isso, ele usou da misericórdia. Então essa palavra moderação aqui, ela serve para o quê? Que muitas vezes a gente se acha tão na nossa razão, que a gente acha no direito de, eu vou chamar a atenção daquela pessoa. Eu vou fazer isso porque eu sou assim, eu tenho que chamar a atenção, eu tenho que fazer isso, e a gente exagera. E aí o que aconteceu comigo? Esses dias eu sei que, por conta de algo que estavam pedindo para eu fazer, que não era responsabilidade minha, eu avisei uma, avisei duas, na terceira vez eu vi que eu, não falando, mas eu escrevendo ali num e-mail, eu dei uma resposta um pouco mais, vamos dizer assim, incisiva para o rapaz. Eu falei, cara, não tá entendendo o que eu tô falando? Que não é comigo isso que você tem que tratar? Que parte não entendeu? E na mesma semana eu tive o reverso da medalha, não com ele, mas com outra pessoa que veio e me cobrou de uma maneira que na hora eu me senti injustiçado, mas passou uns dias, eu falei, senhor. E naquele dia que eu fiz quase a mesma coisa com o rapaz. E Deus é tão bom que no dia seguinte dessa invertida que eu tomei, né? Que aí quando o problema foi comigo, no dia seguinte que eu acordei chateado, tudo com aquilo, eu na porta do hotel que eu tava lá em Araraquara, eu fui esperando a viatura me pegar, tinha um senhor lá, um morador de rua, me pedindo ajuda e tal, pediu para eu comprar um salgadinho para ele na lanchonete do lado do hotel. Aí eu fui lá comprar um salgadinho para ele, aí enquanto tava ali, comecei a conversar com ele. Aí o senhor, né, você via que não era uma pessoa realmente que estava ali, eu moro em tal lugar, não sei o que. Eu falei, como é que é o nome do senhor? Isaías. Aí eu, sabe qual versículo me veio na cabeça? Dos teus pecados não me lembro mais. Eu falei, puxa vida, né? Que eu estava ali meio chateado, tudo. Eu falei, olha como Deus é bom. Ao mesmo tempo que Ele te confronta com o pecado, Ele te dá a oportunidade, como Jesus deu para aquela mulher, de você, vai, não peca mais, não faz mais isso não. Então olha para você ver, irmão, uma pessoa que estava ali largada na rua, me ensinou, só com o nome dele me fez lembrar desse versículo, me ensinou. Então, nós temos que ter moderação. Não é ser barata morta, também não é porque tem gente que acha que cristão também tem que aceitar tudo, calado. Não, meu irmão, mas na hora de você se posicionar, aí é que é a importância a gente estar firmado na palavra, firmado em oração, firmado. Deus vai te dar sabedoria até da maneira de você se impor. Sim. Se impor, que eu digo assim, de se colocar. Firmar uma posição ali e falar, olha, isso eu não aceito por conta disso. E ainda que você esteja sendo injustiçado, você vai ter paz de espírito para poder falar as coisas que você precisa e agir com moderação. E perto está o Senhor. Esse perto quer dizer, você vai conseguir agir dessa maneira porque Deus vai estar ali, o Espírito Santo de Deus ali do teu lado, te dando calma, te dando paz, te dando sabedoria. E esse perto também quer dizer o quê? Que nós temos que agir assim porque o Senhor está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse perto está o Senhor. Todas as coisas que vocês estão vendo acontecendo no mundo aí são realmente, né? Muitas pessoas têm dito que são os princípios da dor, não vamos entrar em assunto escatológico, mas irmãos, abre o olho, vai lá e olha. Né? Acho que é Mateus 26, né? Procura aí para mim, por favor. Acho que é Mateus 26 que fala das tribulações, dos sinais. Olha para você ver se as coisas no mundo não estão muito esquisitas. Olha para você ver quantas coisas. Fiquem atentos para isso. Olha para você ver se a perseguição, principalmente aos cristãos, não está aumentando exageradamente. Tá? Então, se eu não entender, se eu, além de todos esses problemas, não é que falam 26 ou 27, Mateus? Acho que é 27. 27. Não é só aquele trechinho que fala assim, das tribulações, do conflito. Acho que tem um trechinho que fala aí. Lê aí, se você, quem achou aí. Não tô achando, não. Os irmãos aí, se quiser compartilhar também no chat amanhã,
A gente pode... acho que é o princípio das dores, né? Que fala... Mateus ou Marcos? Sermão profético, princípio das dores, Mateus 24. Aí fala aqui, 24... do 7 ao 9, pode ler aí, ó. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para que este testemunhe a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, é assim, as coisas estão caminhando. E eu tenho, isso tem sempre sido pregado na igreja, né? A questão do posicionamento. O pastor Milton pregou quinta-feira falando de você não sair do templo, não deixar de conviver com os irmãos. Olha de novo, como eu sempre falo, como Deus está sempre emendando uma coisa na outra e às vezes a gente não presta atenção. A hora que você tiver um tempo, pega aí, eu não estou pedindo para você ver 1 ano de pregação da igreja, de programação da igreja, mas faz essa experiência, pega uma semana inteirinha, pega de um domingo a um outro domingo, pregação que é feita no domingo, o Família nele, o Sala do Pai, o Kids nele, EBD e o culto de domingo à noite. Faz essa experiência para você ver como é que Deus está trabalhando. E muitas vezes a gente não presta atenção naquilo que está sendo ministrado. E a gente precisa estar preparado para essa hora, para permanecer no Senhor. Porque senão as coisas do mundo vão criar tanta angústia, que é o que a gente vai falar daqui para frente, de ansiedade, vai criar tanta angústia dentro do meu coração, que a minha tendência natural vai ser aprumar para o outro lado. Tá entendendo? É verdade. Aí, nessa parte de exercício da fé, é isso aí. Essa moderação, ela tem essa questão de como exercício da fé. E aí ele fala, versículo 6, não andar ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Pergunto para os irmãos, como vocês controlam sua ansiedade? Eita! Tá aí Eu sou um cara ansioso, eu tenho aprendido muito com Deus, mas eu quero ouvir de vocês, eu não quero falar de mim, porque eu sou muito ansioso, mas ansioso... Ainda mais agora nessa situação, né? Agora não. Não, mas isso que eu ia falar. Sabe, acho que assim, depende muito do que nós conhecemos, vivemos e entendemos, né? Se eu ficasse desempregado há uns anos atrás, eu acho que eu ia ficar meio louco, em pânico. Eu sempre, assim, e é engraçado que as pessoas que ficam ansiosas são as pessoas que se cobram muito. Né? Você quer que as coisas sejam da sua forma, do seu jeito, quer ter o controle de tudo. Só que quando a gente começa a entender que o controle não é nosso, é de Deus, e a vontade é dele, ele é uma autoridade em nossas vidas, as coisas mudam um pouquinho, né? Então, hoje mesmo, eu não sou tão ansioso como era no passado. Se fosse, como eu falei, a gente usou até o desemprego como exemplo. Se eu ficasse desempregado, vamos colocar aí uns 7 anos atrás, 6 anos atrás, eu ficaria doido. Hoje, assim, me mandou embora, vou até contar um pouquinho, porque quando me mandaram embora, foi uma surpresa pra gente. E engraçado que o Espírito Santo já vinha falar no meu coração, vai acontecer alguma coisa, mas se prepara. E a gente estava, acho que era uma quinta-feira, não sei que dia foi da semana, tava em casa com uns amigos e a gente jantando, eu falei, rapaz, não sei, eu tô sentindo uma coisa no meu espírito que Deus tem uma coisa grande pra mim, só não sei o que é. Aí eles falaram assim, então aguarda, Deus, fica firme e aguarda. Eu falei, mas não sei o que é. Isso falei num dia às 9 horas da noite. No outro dia, às 8h30 da manhã, tava chegando um e-mail lá, o chefe chamando, era a demissão. E na hora, assim, eu fiquei sem chão, sem entender tudo. Sim, natural, né? Ninguém vai sair, fui demitida. Aí entrei no carro, despedi todo mundo, o pessoal chorando, aí não deu como segurar, se chora também, agradece todo mundo, fui embora. Entrei no carro, encostei o carro e chorei. Mas aí, na hora veio no meu coração, isso é isso. O começo da grande mudança. É isso, não adianta. Se a gente não começar a confiar em Deus, e aquilo que o Espírito Santo sempre me pergunta, até que ponto nós confiamos em Deus? E é isso que eu ia falar. Nessa pregação também eu estava ouvindo isso, que a ansiedade, ela surge no nosso coração, primeiro, porque você quer dominar algo que não está no seu domínio. Justamente.
tá? É algo que está à frente. E segundo, que passa na nossa vida como cristão pelo fato do que você falou, que eu não estou confiando totalmente em Deus. Justamente. Então, assim, você achou um versículo aí? Achei, onde frisam alguns versículos, né? Que fala, ansioso de coisa alguma. Afligir-se ou preocupar-se indica falta de confiança na sabedoria, na soberania e no poder de Deus. Glória a Deus. Deleita-te no Senhor e meditar em sua palavra são ótimos remédios para a ansiedade. Em tudo, todas as dificuldades estão dentro do propósito de Deus. Aí. Amém. É isso aí. Falei, isso foi, desculpa a palavra, isso foi uma porrada no meio da faca. Mas é. Falei, nossa, cara. Toma na orelha. Mas é. Mas realmente, a gente está falando sobre o que aconteceu com a gente atualmente, que foi o desemprego do Rodrigo. Ele me ligou. Amor, fui, mas em prantos. Eu falei assim, aonde você tá? O que você tá fazendo? Eu falei assim, calma, fica tranquila, eu estou dentro do carro e chorando. Eu falei, meu Deus, esse menino dirigindo na rua, o que vai acontecer? Eu falei, ele se desesperou, porque o momento que ele pensou foi o quê? Casa, minha família, meus filhos, minhas coisas. Essa é a hora que o nosso homem fala mais alto, fala assim, claro, e agora? que a gente já passou outras situações, mas essa é o que a gente está vivendo no momento. Mas na hora que ele me ligou, eu falei assim, eu tenho que me acalmar. Eu falei, meu Deus, me acalma para que eu possa passar Mulher por ele. sábia, edifica a própria casa. Linda demais essa mulher. Eu falei, fica no telefone comigo até você chegar em casa. Ele, não, amor, eu tô bem. Daqui a pouco eu saio daqui, tô chegando aí. Falei, tá bom. Interessante, eu tô bem. Aí, mas ele tava chorando, mas eu tô bem. A hora que ele chegou em casa, eu falei assim, meu Deus, me dê sabedoria para que eu possa ficar calma, para que eu possa passar isso para ele. Meus filhos aqui, junto comigo, eu não posso cair em pranto agora. Eu falo assim, a hora que ele chegar, a hora que ele chegar em casa, que ele sinta essa paz que o Senhor está trazendo sobre a nossa vida, essa confiança, porque é Deus quem cuida da gente. Amém. Lógico que ao nosso ponto a gente se desespera, porque é a vida tá aí, a gente tem as nossas contas para pagar, as obrigações para fazer. Só que eu falei assim, é Deus quem cuida. E ponto final, nada mais. A hora que ele chegou em casa, eu vi que ele estava um pouco assim ainda tenso, mas ele foi relaxando. E teve uma hora que ele estava rindo, conversando normal, o pessoal ligando, preocupado com ele e tal. E aquilo... Aí você mudou, né? Mudou. Eu que tinha que agora acalmar o pessoal que tá me ligando, porque preocupado com ele ir embora. Mas que isso que aconteceu? Não, mas aí ele viu o momento que os pessoal estavam falando, me manda seu currículo agora, eu vou mandar você tal para outro. Ali eu acho que ele sentiu assim, Deus o cuidado de Deus. Tipo é isso assim, que eu ia falar. Vai chegar. A ansiedade, eu também aprendendo comigo, nas minhas ansiedades, aprendendo a controlar, a eliminar a ansiedade da nossa vida, ela tá uma diferença, tá, irmão? Ansiedade e expectativa. Sim. É diferente quando você fala assim, vou viajar semana que vem. É natural, você começa, né, poxa, eu vou para tal lugar, né? Tem aquela expectativa. Agora, ansiedade é quando você, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu fiquei assim, é isso tudo que a Andressa leu ali. Confiar na soberania de Deus. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eles precisam. Então, é nessas horas que eu tenho que falar, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já tem me feito, obrigado por... E por causa de tudo isso que o Senhor tem me feito, eu sei que o Senhor não vai me desamparar. Isso não é fácil, eu sei que não é fácil, irmãos, mas é um exercício diário. Por isso que Paulo falou, completar a carreira, né? Como corredor, a gente tem que estar sempre indo. Vamos treinar, vamos levantar, vamos em frente. Sabe, voltando ao assunto de novo, a gente fala muito mais desse assunto, né? Mas enfim, somos exemplo, pelo menos. Sim, mas amém. Depois que eu comecei a ir para casa, Deus foi falando no meu coração sobre isso. E uma coisa que Deus falou comigo, depois o pastor confirmou, foi isso. Não fale nada, não reclame. Não murmure. Isso, não murmure, essa é a palavra correta. Não murmure, eu estou no controle. E eu comecei para casa agradecendo já. Para começar a agradecer, tipo, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Sabe todas as coisas, o Senhor é Deus da minha vida. E comecei a agradecer. Cheguei em casa, acho que a Andressa mandou uma mensagem para o pastor, o pastor me mandou mensagem, ele falou, Rodrigo, eu sei o que está acontecendo com você, irmão, fique em paz, não murmure. Sabe, aquilo ali é como que se o Espírito Santo falasse comigo e depois eu pastor mais uma vez reforçando, não murmura, calma. E a ansiedade é justamente isso, a falta do controle que você tem, a falta da confiança que você tem em Deus. Na hora, é claro, gente, nós somos seres humanos, aqui corre sangue, aqui não corre sangue barato. É sangue humano. E assim, primeiro que a gente pensa, poxa,
eu tenho minha casa, eu tenho uma dívida que o seguro-desemprego não vai pagar a dívida que eu tenho mensalmente. Aí a gente já fica, opa, e agora? Mas aí eu começo a pensar, Deus, se for o Senhor que autorizou, se for o Senhor que me abriu essa porta, se o Senhor fechou, o que eu posso fazer com isso? E a Bíblia fala que os planos que Ele tem para nós é muito maior do que nós pensamos. Justamente. Então, quando eu pensei assim, opa, ele não quer saber, não vou murmurar não. E engraçado que as pessoas me ligavam, mandavam mensagem, como assim, Pinho, te mandando embora, cara? E você me manda mensagem de gratidão, agradecendo todo mundo. O que Deus ensina em tudo, né? Ser grato. Aí depois tem uma pastora amiga nossa mandou mensagem, olha, a gratidão, amém, meu filho, é isso mesmo, a gratidão, ela abre portas. E comecei a pensar em gratidão, Deus começou a me ensinar tanto esse momento, sabe, meu Sérgio? Em gratidão, em não murmurar, em confiar, que aí sim, de fato, tem uma pessoa também que me ligou e falou assim, olha, você lembra aquela época que eu estava com câncer e você me ajudava com palavras, você prega na sua igreja, né? Então tá um momento agora de você começar agora a viver o de fato que você sempre falou. Justo. Então assim, agora é a prova real. A gente já conversou sobre isso, prova real. O que é? Falamos tanto. Praticar. E falar é fácil. Falar até papagaio fala. Agora é hora de praticar. Praticar o quê? Confiança. Deus, eu confio que o Senhor está no controle da minha vida. Então agora é a hora. E é isso que ele fala, justamente no final do versículo, ó. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Esse ações de graça. Se eu conseguir ter essa gratidão para Deus, com oração, tudo, reconhecer a soberania dele, Deus vai tratando comigo. E aí ele fala no 7, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando as pessoas olharem e você vivenciando uma situação como Paulo está vivenciando, como é que a pessoa consegue se manter firme? Porque a paz de Deus, não é a paz dos homens. A paz de Deus é que te dá esse entendimento. Paz em meia guerra, né? E aí, irmão, ele continua falando assim, ó. Finalmente, no versículo 8, ele fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existente nisso, se isso ocupe o pensamento. É outra pergunta que eu faço para vocês. Não, Sérgio, mas é difícil para mim. Será que é difícil para você porque os seus pensamentos estão sendo ocupados com o quê? O que é que tem ocupado o teu pensamento? O que é que tem ocupado a tua vida que te impede de você vivenciar isso, um bom momento desse, dando graças com orações, petições e súplicas? Será que eu estou deixando me dominar pelas notícias aí, falando que tudo isso... Irmão, tem hora que é complicado, eu sei, mas o que você está alimentando? Qual é o tipo de série que você está vendo na tua vida? Qual é o tipo de livro que você está vendo na tua vida? Quem são as pessoas que estão influenciando a tua vida? Ah, irmão, então tá falando pra... Não estou falando que você não pode ver TV, que você não pode ler livro, que você não pode... Não é isso. Mas provai de tudo, retém daquilo que é bom. Não é porque a pessoa é famosa, porque aparece num canal do YouTube, porque escreve um bom livro, porque faz um bom filme, que eu tenho que colocar essa pessoa como referência. A maior referência está aqui, ó. A pessoa que fala do início ao fim do livro, Jesus. Essa é a maior referência na minha vida. Quizá deveria ser a única referência, mas nós como seres humanos, a primeira referência que nós temos, por exemplo, são nossos pais. Sim. Depois os irmãos, depois... Isso é natural. Mas nem eles não podem estar acima da maior nossa referência que tem. E se eu estiver pensando em tudo que é verdadeiro, né? Que às vezes a gente deixa passar umas mentirinhas e aceita isso como verdade na nossa vida. Se eu estiver pensando em tudo que é respeitável, se eu estiver pensando em tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, que é de boa fama, que tem virtude, que eu posso louvar aquilo, eu dificilmente vou entrar numa situação que eu vou deixar o medo tomar conta de mim, a ansiedade tomar conta de mim, a depressão tomar conta de mim. Sabemos que são todas coisas que às vezes podem se tornar doenças mesmo, mas enquanto eu estiver nesse foco com Cristo, eu posso até passar por esses momentos difíceis, mas eu prontamente, como corredor que caiu e se levantou, eu vou me levantar, vou limpar o joelho, tacar um metiolate por cima e vamos que vamos. Vamos continuar. Tá ardendo ali, tá. Enquanto não cicatriza, mas você tá caminhando. Enquanto não cicatriza, você tá fazendo a obra de Deus. Enquanto aqui a dor não diminui, você tá fazendo aquilo que Deus te colocou para fazer. Que é o versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E aí, primeiro ele falou que a paz de Deus vai habitar em mim. Agora ele fala que o Deus da paz será convosco. Muitas pessoas procuram paz no quê? Eu faço a minha meditação,
eu vou em tal lugar, eu ponho uns aromas em casa. Eu entendo que tem gente que consegue centralizar a vida dela de certa forma assim, mas está centralizando a vida dela no eu, não na paz de Deus, que é infinita, é soberana, é imensurável. Não é porque às vezes a pessoa consegue fazer isso, mas faz isso um dia do mês e nos outros 29 passa o dia, 29 dias do mês brigando, xingando, murmurando, tomando, enchendo a cara de cachaça porque não aguenta vivenciar a vida. Então, essa paz de Deus é paz de Deus. E aí, esse Deus que é cheio dessa paz é o que vai caminhar comigo e com você. Amém. É o que vai fazer condições da gente caminhar em frente. Irmãos, eu queria ficar aqui o resto do dia, mas não vai dar. A gente já está. Eu vou pedir para o Rodrigo tocar só mais um louvor para a gente poder encerrar a aula, mas eu queria que vocês entendessem, sabe? A gente tem que tratar a nossa satisfação em Deus, ela tem que ser o fundamental na nossa vida. O capítulo 4 de Filipenses, esse primeiro começo aqui que a gente está vendo, a nossa força, a nossa suficiência, o nosso contentamento está em Deus. Esse Deus que dá essa paz infinita, esse Deus que caminha conosco. E o meu pensamento tem que estar nisso. Só assim é que eu vou conseguir conviver bem com os irmãos. Só assim é que eu vou conseguir lidar com a minha ansiedade. Só assim é que eu vou conseguir corrigir meus defeitos, corrigir minhas deficiências, estar atento para aquilo que muitas vezes eu estou fazendo e está prejudicando, influenciando mal a igreja. Salvação a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, de nada temerei. Tu és santo, só em ti confiarei, eu nada temerei, nem sem ti eu irei, pois eu sei que vives estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Santo, santo tu és, poderoso tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és digno de só em ti confiarei, eu nada temerei, nem sem ti eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás.
pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh Deus, Senhor, ainda durante esse louvor, ó Pai, eu já quero que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, abençoando a vida da tua igreja, Deus. Que essa palavra ministrada nessa manhã, Deus, possa encontrar lugar seguro e frutificar em nossas vidas. Ó Deus, que nesse momento qualquer espírito de desunião, de confusão, de conflito seja retirado do meio da tua igreja, ó Deus. Seja afastado, seja quebrado. Que corações que estejam agora desunidos possam ser unidos pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Que a tua igreja seja uma igreja que verdadeiramente transforme vidas ao redor de todos os lugares onde nós estivermos, ó Deus. Que essa alegria que sentimos como sermos filhos do Senhor seja plena, seja verdadeira na minha vida e na vida de cada um. Deus, eu peço que mais uma vez o Senhor abençoe a cada um durante esse dia. Sou grato, ó Deus, porque neste dia estou celebrando uns 52 anos de vida, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Eu te dou graças, ó Deus, porque até aqui tem me ajudado o Senhor. Amém. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Mesmo diante dos meus erros, ó Pai, eu tenho encontrado em Ti a paz, o perdão, ó Deus, e a motivação para seguir em frente. E é isso que eu peço, que seja derramado sobre a amada igreja nesse dia. Que à noite, ó Pai, tua igreja possa estar reunida na casa do Senhor, recebendo de Ti mais uma palavra de sabedoria, mais um conforto, mais um momento de união, um banquete na Tua casa, Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa a família pastoral da Tua igreja. Sustenta eles em tudo que sempre fiz. Abençoa, Pai, todos aqueles que têm um cargo de liderança na Tua igreja, todos aqueles que têm colocado a mão no arado. Senhor, honre a vida de cada um deles, que multiplique por 10, por 1000, por milhares, ó Pai, a bênção na vida dos meus irmãos e na minha. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Amém. vamos deixar vocês aí com a paz do Senhor Jesus. Fico mais uma vez agradecido a presença dos irmãos aqui. E como a gente sempre faz, 1, 2, 3. Um beijo, amada igreja. Abençoe.